Olá, leitores, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero conversar com você sobre um livro contemporâneo que chama-se Onde Você Vai Encontrar um Outro Pai Como Eu, da autora Rossandra Campos, que foi publicado pela primeira vez no ano de 2015. E aqui no Brasil ele foi publicado pela editora Aiené pela primeira vez no ano de 2020. Esse livro é da autora italiana, da Rossandra, e este livro foi traduzido pelo César Tridapalli. Pois bem, pessoal, este livro, então, ele é um romance autobiográfico da Rossandra, que ela vai tratar um pouco pra gente sobre a questão da paternidade. Em suma, este livro vai trazer, como é autobiográfico, ele vai trazer traços da infância até a vida adulta da Rossandra. Esse livro, ele tem como uma característica, na leitura eu fui percebendo que ele possui a característica da memória, de aspectos, de lembranças, dos sentimentos da escritora, vai trazer aspectos do luto também paterno. Então é um livro que ao longo do tempo a gente vai vendo a construção da menina Rossandra. E Rossana, através desse descobrimento do mundo, ela vai tendo tato com as pessoas, tato com os objetos, tato com as coisas, com aquilo que é subjetivo, com aquilo que a gente não consegue de fato pegar em objetos, mas que a gente acaba sentindo, a gente acaba detectando, a gente acaba assimilando ao longo da vida. Então esse livro ele vai começar em momento em que a Rossana ela era ainda infantil, ela era criança. Então nesse livro, Rossana ela vai nos fazendo caminhar através das suas lembranças de quando ela era ainda uma criança. Então ela é uma irmã mais velha, seus pais tiveram apenas um casal de filhos, ela e seu irmão, o qual ali tem uma década de diferença entre ela e o irmão. Ela, como sendo mais velha, então no decorrer do livro mesmo, ela vai falando que pegou uma fase muito boa da vida do casal, dos seus pais. Então, ela como sendo a primogênita e tendo vivido 10 anos antes do seu irmão, ela pegou ainda o início, né, do amor dos seus pais, porque os seus pais se conheceram, se casaram e logo já tiveram ela. Então ela pegou aquele amor ainda, aquele primeiro amor, né, de casal, a convivência ainda boa do casal e pegou ainda os dois sendo muito unidos para criar Rossana. Mas com o passar do tempo, a Rossana ela também vai tendo que amadurecer junto com esse casal, junto com seus pais. Justamente porque os pais também ainda são jovens, então eles, em tese, estão também descobrindo o mundo. Mas como eles trouxeram ao mundo uma criança, eles estão aprendendo, indo junto e criando, né, essa criança junto com a sua maturidade. Um aspecto que a Rossana deixa muito evidente ao longo desse livro é a alta questão da sua paternidade. Então, nada mais é esse livro do que as lembranças de, sobretudo, do legado que o seu pai deixou para ela. No início do livro, ela vai deixar o seguinte daquilo que o seu pai disse para ela e ela vai colocar logo no início do livro. O livro começa assim: Uma vez meu pai me disse: Rossaninha, você nunca deve ter medo de nada na vida, pois tenha sempre em mente que você foi concebida em cima de uma mesa de bilhar. Então, desde o início do enredo desse livro, a gente vai percebendo que a Rossana, ela é introduzida em uma família que não tem uma estabilidade emocional, espiritual, psicológica, social até, para criá-la em um ambiente mais seguro. Então, ao longo do livro, eu fui percebendo que era uma família bem desestruturada. Então, ela vai nos apresentando o seu pai, a sua mãe, e o seu pai, que chama-se Ricardo. Então, durante esse livro todo, ela vai tratar muito sobre a paternidade, sobre esse Ricardo, e um ponto que eu achei bem estranho, né? Porque geralmente a gente chama o pai de pai e a mãe de mãe. Só que o pai dela, ela chama de Ricardo. Então ela chama pelo nome. Então daí já surge senti um certo desrespeito. Só que era algo que eles lidavam como se fosse normal. Mas para nossa cultura, para o meu crescimento, isso é falta de respeito, né? Chamar o meu pai pelo nome, né? Então eu chamo o pai de pai. Eu acredito que em muitas culturas também é assim. Então, já surgiu, certo aí, algo diferente, né? Dela chamar o pai dela pelo nome.
E só que na família dela, muitas coisas que em outras famílias é considerado algo não relevante, desrespeitoso, que desestrutura, que leva a família à falência, o que levam as pessoas à exaustão mesmo de pertencer ali, para eles é super normal. Então o pai de Rossana, Ricardo, ele é um homem que ele já teve uma certa dignidade na vida, mas que ele está vivendo, desde que ela começa a narrar as suas lembranças, ele está vivendo um complexo ali dentro de si, que então ele é alcoólatra, ele vive nas ruas, então quando ele bebe muito, ela destaca que ela e a mãe têm que correr da casa, porque senão é violência doméstica, é violência psicológica, coação. Então então ela vai trazendo aqui pra gente que ela tem que dormir nos bancos de praças, ela e a mãe. E então a gente vai percebendo que ela vive em um ambiente muito desestruturado. Ela, como uma criança, ela começa a perceber aquilo. Como criança, ela ama o pai ainda. E no decorrer do livro, ela nunca vai odiar o pai por conta disso. Mas dentro dela, existe duas dicotomias. Uma é de ser criança, de amar o pai. Outra é de não entender por que ele fazia aquilo. Como alcoólatra, ele não sabia respeitar os limites de respeito com a mãe, então ele xinga a mãe. Inclusive, um ponto que eu achei aqui muito feio é que ele ensina a Rossana a xingar as pessoas, a ir para aquele lugar, né? Então, tem momentos aqui que a Rossana, inclusive, tenta se aproximar de um certo tipo de religiosidade e ele fala que nunca gostou de certo tipo de regras, que as pessoas cagassem regras para ele. Então, é um sujeito meio que fora da lei. Só que em todo momento, ela tenta compreender o pai dela, mesmo ele sendo assim. E mesmo quando ela chega à maturidade, ela não julga o pai dela. Um ponto que eu gostei desse livro é que ela entende que os pais vieram de famílias desestruturadas, mais estruturadas ainda do que ela foi criada. Então aqui na Itália, ela vai até mesmo nos dar uma contextualização que existia um povo do norte e um povo do sul. O povo do sul não gostava do povo do norte, e o povo do norte era um povo de ciganos que o pai, o Ricardo, veio. Então ela descende de família de ciganos, de pessoas que os sulistas, né, os italianos do sul, falavam que os do norte eram pessoas que falavam muito alto, muito barraqueiras, muito violentas. Então por isso que eles não gostavam de se entrosar. E aí ela cresceu então com esse preconceito. Então contra que a família do seu pai, a família paterna, vivia. E isso ela acaba tomando um pouco pra si, afinal de contas, né, é do sangue dela. Mas uma parte que eu gosto muito desse livro é que ela tenta respeitar a história dos pais. Então ela tem um momento que ela vai contar pra gente sobre a história da mãe, a história do pai. E a gente percebe que eles tiveram histórias muito difíceis na vida da infância. O que hoje, para nós filhos, às vezes é difícil de nós entendermos, de nós assimilarmos, né? Mas por que o pai é assim? Por que a mãe é assim? Então ela passa a respeitar, né, o pai e a mãe. Inclusive o Bert Hellinger, né, na Constelação Familiar, ele fala sobre essa questão de tomar, né, o pai e a mãe, respeitar a história de cada um. E aqui ela faz isso muito bem. Então ela conta a história de seus pais, ela tenta entender por que eles são assim, mas ela acaba aceitando, né? Eu acho que um ponto crítico da história dela, que ela narra nesse livro, é que ela aceita. Então esse tipo de violência, esse tipo de xingamento, de situação, mas o desfecho aparentemente pareceu ser outro do que às vezes as pessoas, de certa forma acomodadas nesse tipo de ambiente, acaba aceitando, né, que ela virou uma escritora, então ela consegue viver em sociedade, né, não de uma forma violenta, mas muito dos traços do seu pai, inclusive seu pai disse, né, você parece muito comigo, Rossaninha,
mas muitos dos traços do pai dela acabam vindo para ela. Então, no final do livro, no decorrer do livro, ela vai tendo um cansaço emocional. Então, ela não consegue ter amiguinhas. Ela acaba se deslocando. Se ela não está perto do pai, se ela não imita os comportamentos do pai, ela acaba achando que ela está sendo muito diferente, que ela está sendo rebelde. Então ela tem que ser igual ao pai, ela encarna o pai em si, vamos dizer assim, as atitudes, as palavras, o jeito de falar, porque assim ela se sente mais pertencida ao pai. Mas assim, muitas vezes as pessoas acabam deixando, não convivendo com ela. Então ela vive em duas facetas. Uma é de respeitar o pai e outra é de aceitar o pai. Existe uma questão que eu acho extremamente interessante de respeitar a história, de entender a história e de se conviver na medida do possível. O que ela, claro, né, poderia ter realizado, mas ela acaba encarnando, sabe, as atitudes, as falas, a forma de falar do pai. O que muito me incomodou na narração desse livro é que ela aceita aquilo como se fosse verdade. Ela tem também um aspecto da mãe, uma falta de referência. Ela tem uma referência, mas é uma referência que ela mesma, às vezes, põe à prova se aquilo de fato é um caminho certo a se seguir. Então, a Rossana nos apresenta a mãe dela como uma mãe que ela tem as responsabilidades maternais, só que quando às vezes o pai não está, ela tem que, muitas vezes, né, ir para outros lugares, e lugares que às vezes o ambiente é predominantemente masculino e que não impera ali o respeito, como, por exemplo, né, em bares não muito bem administrados. E entre essa questão também, o pai da Rossana nunca para em emprego nenhum, inclusive ele era um militar, mas ele foi expulso da corporação justamente por falta de pontualidade, horário, de respeito com os comandantes, com os colegas e de chegar bêbado também várias vezes em vários trabalhos. Então, nenhum empregador queria ele lá. Então, a mãe da Rossana, ela tinha que se virar com aquilo que ela conseguia. Inclusive, o pai de Rossana já roubou em algum estabelecimento de bebidas e comidas. E a mãe de Rossana, ela teve que levar a própria Rosana, né, para que o administrador ali do lugar não denunciasse aquela família e que ele não fosse em cana. Então, são tantos aspectos que o pai de Rossana coloca elas, sabe, em apuros, em dificuldades. E a mãe de Rossana, ela acaba trabalhando em bares, em lugares que ela acaba também sendo muito desrespeitada. Então ali acabam homens que não a respeitam, que dão em cima, mas ela também não sabe colocar um certo limite. E a Rossana, ela está nesse meio, sabe, entre muita bebedeira, entre alcoolismo, entre vícios, entre muita doença e entre uma mãe que não sabe colocar limites, que não sabe dizer não, que xinga muito também, que fala que em certos pontos também ela não sabe compreender a Rossana, não sabe conversar na linguagem de Rossana. Então ela é nesse meio, gente, que a Rossana ela vai criando, ela vai tendo as suas visões de mundo. Tanto é que quando ela chega, tanto é que o irmão de Rossana, Nick, salvo engano o nome, ele acaba crescendo e não querendo se espelhar naqueles pais. Então tem uma certa passagem, né, que ele tenta ser diferente, ele tenta não ser aquilo que ele via muito dentro do seu próprio seio familiar. Mas esses fatos foram ao longo do tempo sendo construídos, porque para algumas pessoas, Concieta, que é a mãe da Rossana, e Renato, esse casal vivia super bem. Inclusive, né, existe essa dicotomia também sobre aquilo que nós achamos que existe numa família e aquilo que de fato eles vivem. E em certo ponto, o Renato, ele acaba incentivando a falta de respeito da Rossana quando ela ainda era criança. Então, criança, a gente, né, tá ali educando, vai podando, vai disciplinando. Mas o Renato, ele achava graça, achava muito bonito ela ser desrespeitosa ainda criança. Em certo momento, ele disse, na verdade, ele me disse, você, Rossaninha, é como eu, não tem jeito de fazer aceitar a disciplina, não tem jeito, cacete. Conceta, nada de escola para bichinha, essa aí tem a cabeça louca como eu.
Depois, olhando para mim, recomenda: e quanto às freiras ou a qualquer outra pessoa que achar que pode encher teu saco, sabe o que você vai dizer? Diga: meu pai disse, vai tomar no... E um pensamento que a Rosana trouxe, que eu acho que é a frustração da maioria das crianças, é quando o pai diz, ou a mãe diz, eu vou e não vai, promete e não cumpre. E na casa de Rosana também não foi diferente, sabe? E nesses momentos, a criança apenas pensa o quanto que foi traída, o quanto que ela foi decepcionada, foi passada para trás. E aqui não foi diferente. Muitas vezes o Renato, ele acaba prometendo que iria parar de beber, que iria ser um homem diferente, que iria dar alegria, honra àquela família, por ele ser, né, o cabeça ali do lar. Só que isso não acontecia nunca. E aí ela vai dizer: me sentia traída e abandonada 1000 vezes por ele, toda vez que caía duro de bêbado, toda vez que não ia a um compromisso. Toda vez que eu o via pegar a estrada da autodestruição, toda vez que desde menina eu pedia para ele me prometer que não beberia mais e ele, depois de ter prometido, continuava fazendo as merdas que bem entendesse. 1000 vezes me sentia abandonada e deixada à mercê do inimigo. 1000 vezes me faltava o pai que tinha jurado para mim que lutaríamos juntas contra o mundo que não nos entendia. Então existe aqui uma frustração a respeito da paternidade, que a paternidade não estava cumprindo ali o seu papel, não suprindo as necessidades que aquela filha estava precisando. Mas se é que podemos encontrar aqui um ponto positivo também no meio desse fluxo todo, né, de acontecimentos, nós temos que Renato, ele era um escritor, né, ele escrevia muito, então ele não era publicado, mas ele escrevia em seus diários, em seus cadernos. Inclusive, em dados momentos, né, ele escreveu poesia, alguns tipos de pensamentos. Então eu fico pensando, né, ele que falava tanto assim, xingava tanto, pensei, poxa, deve ser poesias, né, escrita como se fosse do Bukowski, então. E aí ela vai dizer: Renato, volta e meia, tinha essa atitude de empurrar para mim sua produção poética. Às vezes também a prosa. Muitas vezes me passou seus contos com histórias da infância ou eventos da guerra e do período em que era polícia militar. E como filha, ela acaba pedindo uma satisfação ao pai. Pai, mas por que você faz isso? Por que você bebe muito, fica muito zangado, muito violento? E ele acaba então contando ali a sua história. E a gente percebe no próprio Renato que ele tinha um vazio muito grande por dentro. Então ele vai dando ali relatos, então ele não sabia conviver com ele mesmo. Existe um certo perigo, né? Então ele era a sua própria arma, porque ele se autodestruiu, então ele teve diabetes, pegou pneumonia, teve algumas amputações pelo corpo, e tudo isso por resultado, né, das suas próprias emoções, às vezes reprimidas dentro de si, de não se entender, descontar tudo na bebida, descontar tudo nas trocas lícitas e não se entender, não se compreender. Aqui, gente, nós temos muitos fatos psicológicos também. Então, nós temos a mente do Renato, nós temos a mente de Rosana, o impacto que os pais têm sobre a vida dos filhos, a falta de responsabilidade, o espelhamento que os filhos têm dos pais. Então, ele vivia de uma forma muito colocando-se em risco, vivendo em uma alta velocidade. Ela disse: Renato começa a beber como se quisesse sumir da face da terra, ou como se quisesse esquecer o mundo, apagar o cérebro, as lembranças, anular tudo, como se quisesse se matar, e quase consegue várias vezes, com acidentes de carro e brigas de bar, de onde sai todo ensanguentado, com hemorragias internas, fígado detonado e etc. Em casa, pratos e copos atirados contra a parede, música a todo volume ligada, de repente na noite alta, ameaças de morte à minha mãe, vibrações péssimas que intoxicam o ar, 1000 cigarros fumados por raiva para se destroçar por dentro e uma fúria que irrompe de supetão, sem aviso, um jeito de implicar com todo mundo por qualquer motivo. É o espetáculo cotidiano do desespero e do ódio de si mesmo que vem à tona após décadas, mascaradas pela alegria exagerada e descompensada, pelo fato de criar confusão sempre e a todo custo, pelas atitudes do macho bufão.
E depois, do nada, após dias e dias de fúria doméstica, de berros, de surras na minha mãe, o desabamento. O desespero toma a forma de uma dor que explode em lágrimas, nariz escorrendo, bile e vômitos na bacia, no chão dos lençóis. Renata aos poucos volta a ser Renato. Gentil, manso, tímido, pateta, chora, se desespera, nos pede desculpas, diz que somos a única alegria da vida dele, o verdadeiro e único motivo para viver, implora perdão, implora para ainda o amarmos, para não abandonarmos, que ele vai mudar, parar de beber, agora vai encontrar trabalho, que se todos os policiais, que se a corporação de todas aquelas ovelhinhas fartadas, ele agora vai ser um homem diferente, agora vira um marido de dar orgulho, um pai de dar orgulho. Rossani, pega o álbum das figurinhas que nós fizemos juntos, pega o livro da escola que agora nós vamos estudar. Então são muitos aspectos de decepção que ele passa para Rossani, que ele promete e não cumpre, que ele tenta fazer, mas que não cumpre. E nós que estamos por fora, às vezes nós podemos até achar, né, é só você mudar. Mas mudança também leva tempo e a pessoa precisa querer. E aqui nesse momento, no decorrer do livro, a gente vai perceber, eu percebi que no decorrer do livro, pode perceber que Renato, ele não sabendo lidar consigo, ele desconta na bebida e que acaba descontando na sua família. Então é um livro que não é muito gostoso, não é muito prazeroso de você fazer a leitura, justamente porque é um fato real, né? Então, e pode parecer longe, mas isso é muito perto. E isso na Itália, e isso pode acontecer em qualquer nacionalidade. Então é um livro, pessoal, que não apetece, mas é um livro que você, às vezes, você pensa, quando você for pai, quando você for mãe, o impacto que os pais possuem na vida dos filhos, o impacto que um ser humano grande tem na vida de um ser humano pequeno. Então a Rossani, inclusive no decorrer do livro, mas no final, na verdade, ela vai falando, né, que ela sente um certo vazio, uma certa... fazer o que na vida? E ela já conquistou muitas coisas, então é como se ela perdesse um propósito, agora ela tivesse um despropósito. Até que chega então a morte do seu pai ali com 82 anos de idade e ela então acaba tendo, né, acesso ali aos escritos do seu pai, começa a ter a relação ali de fato com a sua mãe, com o seu irmão, e agora ela tenta viver então com as lembranças do Renato. Então ela, como eu disse, ela entranhou muito as características do Renato na sua própria vida. Enfim, pessoal, um livro que vai tratar então, né, da paternidade, sobre o luto. Então, quando o pai dela morre, é como se ela tivesse perdido ali um certo rumo. Então, nesse livro ela vai relatar partes da sua infância, sobretudo sobre os pontos de desespero que ela teve que viver por conta do seu pai no alcoolismo, da sua mãe tendo que saber lidar com aquilo e muitas vezes não tomando um posicionamento também, mas que tentando criá-la para ser uma melhor pessoa na sociedade, pelo menos na visão deles. Enfim, você que às vezes gosta desse tema, né, de paternidade, explorar aspectos psicológicos, recomendo para você. Mas é um livro que, no decorrer do livro, por se tratar de uma criança com esperança ali sobre a paternidade e a maternidade, eu fiquei muito triste. Então, vê aí, tá, no decorrer aí dessa explanação toda, se esse livro é pra você. Se for pra você, lhe recomendo. Se não, não recomendo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Então a gente se encontra no nosso próximo vídeo, vamos conversar sobre outro livro. E deixa aqui embaixo para mim nos comentários o que vocês acharam, então, sobre este livro, onde você vai encontrar um outro pai como o meu.